Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Até a Posse. E na aula de hoje nós vamos aprender tudo sobre duplicado. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Mas bora lá, vamos começar com o conceito de duplicado. O que é uma duplicata? Provavelmente você já sabe que a duplicata é um título de crédito, porque senão você nem procuraria isso, obviamente. Mas é um título de crédito que representa uma ordem de pagamento. É uma relação constituída de três elementos. A pessoa que emite o título e, consequentemente, dá a ordem, também é chamada de sacador. A pessoa que paga essa ordem, também é chamada de sacado. E a pessoa que é beneficiária dessa ordem, que no caso da duplicata, é a mesma pessoa que emite, ou seja, o sacador ou vendedor das mercadorias ou prestador de serviço. Por falar nisso, a duplicata é um título causal, ou seja, que tem uma causa específica para ser emitida. No caso, duas causas, ou uma compra e venda mercantil, ou uma prestação de serviços, beleza? Em palavras mais simples, você só pode emitir uma duplicata caso uma dessas duas situações se verifique. Então, a duplicata é um título de crédito que representa uma ordem de pagamento causal e vinculada quanto à forma, ou seja, a duplicata ela obedece na sua estrutura uma forma pré-estabelecida na lei. E por fim, nós temos que a duplicata é um título à ordem, ou seja, ela circula por meio de endosso e nunca por meio de uma sessão civil. Quer saber o que é endosso? Tem vídeo aqui no canal para isso. Eu entendo que muito provavelmente você nunca fez uma duplicata ou até mesmo nunca viu uma duplicata. E talvez você esteja se perguntando, qual que é a vantagem de existir uma duplicata? Para que ela serve, né? Então a duplicata ela serve basicamente para gerar um equilíbrio de caixa. Ou seja, ela permite que um comprador de mercadorias ou de serviços pague por essa situação só no futuro, ou seja, ela aumenta o prazo de pagamento e, consequentemente, permite que uma negociação seja travada, mesmo que essa pessoa não tenha dinheiro em caixa ainda. Então, por permitir um pagamento a prazo, ela vai fazer com que haja essa circulação de mercadorias e serviços e que essa despesa só seja jogada para o mês seguinte, provavelmente, o que gera um equilíbrio de caixa, já que se não fosse pela duplicata, esse comerciante ia ter que ir lá na instituição financeira, no banco, pedir uma grana e esse procedimento de alavancagem provavelmente seria muito mais custoso para ele do que a emissão de uma duplicata que não tem juros, apenas é um pagamento adiado para o futuro. Um bom exemplo disso tudo é uma pizzaria. Pense numa pizzaria. Para ele fazer uma pizza, ele precisa de uma quantidade muito grande de insumos, de coisas que ele vai colocar na pizza. Mas, se ele pagar isso de antemão, ele vai ficar com um rombo no caixa muito grande. Então a duplicata serve para o seguinte: ele compra os ingredientes da pizza, os insumos da pizza, e só vai pagar depois, quando ele já vendeu a pizza, já tem um caixa para fazer esse pagamento. Isso vai ser benéfico tanto para quem pega esse empréstimo, entre aspas, e para quem está circulando a mercadoria dele pode vender para outras pessoas. Aí você fala comigo, cara, mas já existe cartão de crédito para isso. Pior que existe. E por isso que a duplicata caiu em desuso. Uma observação importante é que para cada obrigação vai ter que ter uma duplicata, uma fatura. Dessa forma, você não pode colocar várias obrigações, várias duplicatas numa única fatura. Porém, você pode dividir a mesma obrigação em várias faturas. Para você que nunca viu uma duplicata ou nem sabe do que se trata, eu trouxe um modelo para você entender os requisitos principais desse título de crédito e como que você pode estar preenchendo isso, ok? Então, em primeiro lugar, nós temos na duplicata o nome do credor. Em segundo lugar, o valor dessa duplicata, quanto que custa aquela mercadoria. Em terceiro lugar, o número do título. Em quarto lugar, a data de emissão, quando ela foi emitida. Em quinto lugar, quando ela vai vencer. Quinto lugar, no caso. Sexto lugar, o número da fatura dessa duplicata. Em sétimo, o endereço do sacado. Em oitavo, a expressão ordem de pagamento. Em nono, o valor por extenso. E para finalizar, o nome do devedor, a praça do pagamento e um espaço para assinatura do aceitante. Por falar em aceite, é importante que você saiba que no título de crédito duplicata, assim como no cheque, o aceite é obrigatório. Ou seja, o aceitante ele não pode recusar esse aceite.
E mesmo que ele não dê o aceite, a obrigação vai continuar sendo exigível. Então, a recusa do aceite não faz sentido nenhum. Mas pera lá, vamos entender como funciona esse processo até chegar no aceite. Em primeiro lugar, a duplicata é emitida, como qualquer outro título de crédito. Assim que ela é emitida, o vendedor tem 30 dias aproximadamente para enviar essa duplicata ao comprador das mercadorias ou comprador do serviço para que ele dê o aceite no título. E num prazo de 10 dias, esse comprador vai ter que aceitar esse título, ou senão ele tem algumas opções. Então vamos ver aqui o que ele pode fazer. Em primeiro lugar, ele pode devolver esse título de crédito, mas sem a assinatura dele, ou seja, ele vai em tese não estar aceitando, recusar o aceite desse título. Em segundo lugar, ele pode recusar esse aceite e devolver esse título de crédito, mas fundamentando o porquê dele não ter aceitado. Ele pode simplesmente não devolver o título de crédito, ou seja, reter essa duplicata com ele, mas nesse caso comunicando que ele não vai devolver a duplicata pelos motivos X, Y, Z, e por fim, apenas não devolver, reter a duplicata. Ok, mas eu não falei que o aceite era obrigatório, que essa duplicata vai ser exigível mesmo sem ele? Então tudo que a gente viu aqui por último não faz muito sentido, porque esse não aceite ou essa não devolução vai poder ser protestada pelo vendedor, podendo o comprador apenas recusar essa duplicata em duas situações. Ou seja, quando ele não recebeu a mercadoria ou essa mercadoria veio com defeito, indiferença quanto à qualidade ou quantidade, ou em segundo lugar, quando o serviço prestado foi diferente do acordado ou o serviço foi de alguma forma viciado. Mas caso não verifique uma das situações, ele deverá prestar sim um aceite no prazo de 10 dias. Quanto ao aceite, também é importante a gente salientar que vai ter basicamente 3 modalidades dele, ok? Em primeiro lugar, nós temos o aceite ordinário, que basicamente significa o que a gente já tem estudado aqui. O comprador vai dar a sua assinatura no título, concordando com aquela dívida que está contida na duplicata. Em segundo lugar, nós temos o chamado aceite por comunicação, que basicamente significa o quê? Que o comprador, aquele responsável por dar o aceite na duplicata, ele vai, na verdade, reter. Você lembra que ele tinha como segurar essa duplicata? Então ele vai reter a duplicata e comunicar isso para a instituição financeira a qual ele é credor. Ou seja, ele vai comunicar para o banco que ele tem conta de que ele reteve essa duplicata e a instituição financeira, o banco, vai autorizar essa retenção e mandar essa comunicação pro vendedor da duplicata. E por fim, nós temos o chamado aceite por presunção, que é muito útil naquele caso de um comprador desavisado ou desatento que esquece de dar o aceite. Nesse caso, o aceite considera-se presumido quando você recebeu a mercadoria que está contida na duplicata. Pensando um pouco no princípio da cartularidade, o que acontece caso você perca a duplicata? Ou caso ela se extravie, por exemplo? Então, basicamente, nesses casos, além do princípio da cartularidade, a literalidade também vai estar em jogo. Por quê? Como que a gente vai saber o que está escrito nela sem ela? Então, nessas situações, é obrigatória a emissão de uma segunda via, também chamada de triplicata. Então, se você vê esse nome, a triplicata basicamente é a segunda via da duplicata, nada mais do que isso. E ela é emitida nos casos de perda ou de extravio dessa duplicata, para que a gente possa ter ainda conservado os princípios da cartularidade e da literalidade nesse título de crédito. Vamos falar um pouco sobre o protesto na duplicata. Ao contrário da maioria dos títulos de crédito, que o protesto é apenas na falta de pagamento do título, na duplicata ele pode acontecer em 3 situações diferentes. Lembrando que, quando a gente fala de protesto, é importante entender sobre o vencimento do título. E o vencimento da duplicata é apenas à vista ou a dia certo, sendo vedado que esse vencimento ocorra a certo termo de alguma coisa, ok? Mas enfim, quais são as hipóteses de protesto? Em primeiro lugar, o protesto por falta de aceite, ou seja, aquele comprador recusou em aceitar o título. E para você protestar essa duplicata, basicamente você vai ter que ter o título original, mais uma nota fiscal e o canhoto dessa nota fiscal provando que você entregou as mercadorias, ok? Então você vai chegar ali no cartório
munido do título original e de uma nota fiscal provando que você cumpriu com a sua parte na obrigação. Outra hipótese de protesto na duplicata é quando ela não é devolvida. Lembra que você tem que enviar a duplicata para o comprador para depois receber de volta? Vamos supor que ele não devolva essa duplicata. Aí sim você pode protestar. Mas, como você não tem o título original, você vai fazer esse protesto por indicação, apresentando, por exemplo, um boleto que tem as informações da duplicata e que, portanto, vão ser úteis no procedimento de protesto. Por fim, a gente tem o protesto por falta de pagamento, que basicamente é quando aquele comprador não pagou você pelo serviço prestado, beleza? Aí fica uma dúvida, quando é o protesto por falta de pagamento, eu tenho que ter protestado por falta de devolução ou falta de aceite se eles aconteceram? Não. Mesmo sem esse protesto anterior, é possível sim um protesto por falta de pagamento. Por fim, a gente tem a duplicata virtual. É importante estudar a duplicata virtual porque ela apresenta algumas peculiaridades e, além disso, há uma discussão se ela é válida ou se ela não é válida. E a conclusão da doutrina majoritária é que ela é válida sim, beleza? Mas como que eu tenho a prova dessa duplicata? Como que ela é emitida? Ela é emitida por meio de uma fatura em meio magnético, beleza? Então, basicamente, você vai estar pegando essa duplicata e transformando ela em algo virtual, em algo eletrônico, em algo magnético. E os dados contidos nessa duplicata, eles vão ser enviados para uma instituição financeira que vai fazer parte dessa relação contida entre credor e devedor, entre comprador e vendedor. Ou seja, provavelmente você manda os dados para a instituição financeira em que vai ser feito o pagamento. E essa instituição financeira, ela vai emitir um boleto com todas as informações e mandar esse boleto para quem? Para quem vai pagar, que é o comprador das mercadorias ou comprador do serviço em questão. De forma que as informações contidas nessa duplicata vão ser armazenadas e transmitidas preferencialmente por um meio eletrônico. Aí você me diz, e quando eu for protestar, já que não tem a duplicata em meio físico, como vai ser o protesto dessa duplicata virtual? Ela não vai ser muito diferente do que a gente já viu. Basicamente, você vai realizar uma indicação. Indicação do quê? Das características desse negócio jurídico celebrado, das características desse título de crédito. Outro problema pode ser a execução dessa duplicata. E para executá-la, já que ela é uma coisa virtual, você primeiro tem que fazer o protesto. Depois você tem que pegar esse boleto que foi gerado e, em terceiro lugar, um comprovante da realização do serviço ou da entrega das mercadorias. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like aqui no canal e se inscreve, por favor, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Até a próxima!